bem-vindo. Qualquer coisa que ficar de dúvida, se o senhor não tiver o entendimento ainda da doutrina, no final o senhor pode perguntar, que a gente pode responder o questionamento para qualquer pessoa. Meu nome é Robson, eu sou trabalhador do Centro Espírita Verdade e Luz, sou espírita já há algum bom tempo. E hoje eu queria falar sobre a felicidade e a cessação do sofrimento, né? Eu acho que é do interesse das pessoas que estão aqui aprender como é que encontra a felicidade, né? Eu gostaria muito, então acredito que todo mundo queira também. E cessar o sofrimento eu acho que também é interessante a gente aprender. Por quê? Kardec se preocupou com isso antes da gente. E na doutrina espírita, nós temos a receita de bolo para as duas coisas. E não é complicado, muito pelo contrário, é simplérrimo conseguir a receita de bolo para atingir a felicidade e a cessação do sofrimento dentro da doutrina espírita. Anderson. Perdão. Tem um livro na doutrina espírita, acho que todo mundo sabe, são 5 livros básicos, né? O livro dos Espíritos, onde Kardec vai colocar toda a doutrina espírita, onde está contida toda a doutrina espírita, como ele vai dizer ali na introdução. Aí nós teremos 4 livros depois do livro dos Espíritos, onde Kardec vai expandir as 4 partes do livro dos Espíritos. A primeira parte ele vai expandir na Gênese, e depois ele vai expandir no livro dos Médiuns, no Evangelho a parte moral, e tem um livro que espírita não lê. Eu acho que ele tem medo do título. É o livro menos lido estatisticamente pelos espíritas. Se chama O Céu e o Inferno. Eu acho que isso espanta um pouco a turma, né? Mas é um livro lindíssimo, onde Kardec vai tratar da justiça divina. Robson, posso falar? Vamos iniciar esse curso aqui no CETEC, viu? Maravilhoso. Esse curso desse livro. Temos um antes curtinho, rapidinho, depois ele. Maravilhoso, porque ele vai tratar da justiça divina. E nós estamos sob as leis divinas para alcançar aquelas 2 coisinhas que a gente quer, e vocês vão ver hoje que é muito simples: atingir a felicidade e cessar o sofrimento. Então, eu vou ler aqui agora para vocês um pedacinho do capítulo 7º do livro O Céu e o Inferno. É o item 3º desse capítulo, onde Kardec fala assim: a felicidade perfeita está ligada à perfeição, ou seja, à depuração completa do espírito. Então, já dá para perceber ali. A felicidade perfeita está ligada à perfeição. Então, só caminhando para a perfeição é que vamos atingir a felicidade. E isso é bom da gente começar a entender para que a gente evite, né, as ilusões, as ideias, os caminhos errados que a gente toma tentando chegar nessa felicidade. Toda imperfeição é uma causa de sofrimento. Então, por que eu sofro? Simplesmente porque eu trago dentro de mim imperfeições. Ah, mas nós estamos num mundo de provas e expiações. Na gradação dos mundos que a gente encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, nós somos orientados a entender que estamos na Terra, que é um mundo de provas e expiações. Se é um mundo de provas e expiações, ainda é um mundo onde o mal se sobrepõe. Então, naturalmente, nós vamos sofrer consequências por estarmos num ambiente onde ainda exista muita maldade. Da mesma forma que toda qualidade adquirida é causa de satisfação e de atenuação dos sofrimentos. Quer diminuir os sofrimentos? Quer cessar os sofrimentos? Aumente as qualidades e diminua
as imperfeições. Lembra que eu falei que era simples? Por que isso é importante? Porque nós, né? Eu vou continuar mais um pouquinho, depois a gente vai entender melhor por que é fácil. Fácil não, por que é simples. Na pergunta 614 do Livro dos Espíritos, Kardec vai falar: que se deve entender por lei natural? A lei natural, respondem os Espíritos, é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Vejam que está formando uma receitinha de bolo de Kardec para a gente conseguir caminhar para a felicidade. Eu quero a felicidade, para isso eu tenho que atingir a perfeição, que é me libertar, né, das imperfeições e aumentar as minhas qualidades. E o único caminho para isso, a única verdadeira lei divina para atingir essa felicidade. Quero a felicidade, preciso caminhar para a perfeição, e o único caminho é o entendimento das leis divinas. Vocês podem pensar que eu estou brincando de falar que é simples e tudo mais, mas não, eu estou falando sério. Por quê? Nós estamos reencarnados. Não é a primeira vez, né? Porque a gente vai encontrar na questão 115 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta assim: dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus. Kardec está perguntando para os espíritos se Deus cria alguém mau e outro bom. Os espíritos dizem assim: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. Questão 115, para quem não lembra o número, todos são criados simples e ignorantes. Hoje, você já tem esse entendimento de que nós não somos nem simples e nem ignorantes. Já caminhamos o suficiente para ter entendimento de filosofia profunda a respeito da nossa origem, do nosso destino. Nossos corpos não são mais simples, já são bem sofisticados, que nos permitem, né, grandes conquistas tecnológicas, emocionais, intelectuais, e nós não somos mais ignorantes a ponto de ainda estarmos achando que Deus está no trovão e tudo mais. Já desenvolvemos um entendimento da divindade muito mais amplo, né? E Kardec faz isso com a gente quando, na primeira questão do Livro dos Espíritos, ele trata da divindade. Que é Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Aí aquele velho barbudo aposenta. E nós temos o entendimento de que nós estamos agora tratando com o Deus do universo, Criador das galáxias, né? E não mais aquele Deus com o qual me permitia fazer trocas. E isso é um entendimento revolucionário para que nós possamos finalmente começar a entender questões como o caminho da felicidade. Se Deus nos criou simples e ignorantes, é preciso que a gente comece a aprender coisas novas para poder entender um dia como ser feliz. Tem mais uma coisinha nessa receita de bolo de Kardec, ainda nessa questão 115, porque o espírito que responde que nós somos criados simples e ignorantes, ele vai fazer um tratado nessa resposta, em que ele vai falar que para que a gente evolua, nós vamos passar por provas e expiações durante as nossas encarnações. Aí ele diz assim: uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi destinada. Qual que é a meta? A felicidade, que só se atinge com a perfeição. Outros só a suportam lamentando e pela falta em que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade.
não está feliz ainda, está afastado da perfeição. Kardec, que faz perguntas maravilhosas, sabia perguntar, fala ainda assim: segundo o que acabais de dizer, os espíritos em sua origem seriam como crianças, ignorantes e inexperientes, só adquirindo pouco a pouco os conhecimentos de que carecem, como percorrerem as diferentes fases da vida? O Espírito responde para Kardec: sim, a comparação é boa. A criança rebelde se conserva ignorante e imperfeita. Seu aproveitamento depende da sua maior ou menor docilidade. Outro ingrediente para a nossa receita de bolo para conseguir a felicidade e a cessação dos sofrimentos. A rebeldia nos afasta da perfeição e a docilidade perante as provas e expiações nos permitem um entendimento que nos leva à perfeição. A nossa meta é a felicidade. Para isso precisamos da perfeição. Não está feliz? Algo você não entendeu nessa equação muito bem explicadinha pelos Espíritos, em palavras simples. Vejam que os Espíritos constroem uma filosofia de uma forma em que não precisa ser versado na academia para que você entenda as palavras e a colocação que eles estão fazendo. Criança rebelde se afasta da perfeição. A que tenha docilidade no coração vai se aproximar da perfeição. Lembrem da nossa meta, a felicidade. Tem uma... Para gente que vem na casa espírita, né? E alguns de nós vêm durante muitos anos na casa espírita, algumas milhares e milhares de vezes na casa espírita, a gente às vezes não tem um entendimento real do que a doutrina propõe. No livro O Espiritismo em Sua Mais Simples Expressão, um livrinho que Kardec publica, ele diz assim: o objetivo essencial do Espiritismo é o melhoramento dos homens. Não se deve procurar neles senão o que pode ajudar no progresso moral e intelectual. E depois no Evangelho segundo o Espiritismo, essa aqui é famosa, todo espírita sabe de cor, né? No capítulo 17, ele fala assim: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Vejam que em nenhum momento na doutrina espírita a proposta do Deus banqueiro, cobrador, é colocada por Kardec ou pelos espíritos. Para nós que somos trabalhadores espíritas, em nenhum momento é colocado ali: reconhece-se o verdadeiro espírita pelo número de sessões mediúnicas de que participou dispondo de seu tempo. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo número de cestas básicas que distribuiu na sua vida. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelas quantas vezes varreu o chão do centro espírita colaborando na limpeza do local, mas sim pela sua transformação moral. A visita para a dor alheia, a visita para a necessidade alheia, nos permite criar a empatia, nos permite criar os instrumentos emocionais e morais para que, vendo a dor do outro, possamos nos transformar moralmente. E é essa transformação moral que permite que façamos a diminuição das imperfeições e o aumento de nossas qualidades. O Jorge Larrat conta numa palestra dele a história de uma trabalhadora que trabalhava lá na Mansão do Caminho com o Divaldo, eu não lembro agora o nome daquela senhora, trabalhou muitos anos, e vocês sabem que a Mansão do Caminho é um trabalho imenso. Muita gente assistida, muitas crianças adotadas, muita comida, muito pão, tem padaria, tem tudo, tem muito trabalho lá dentro. E ela trabalhou muitos anos lá, arduamente.
ela cuidava lá da cozinha, de vários lugares, e organizava tudo para que aquilo funcionasse, e ela desencarna, né? E ele conta que depois ela dá uma comunicação em que ela fala o quão triste ela chegou no plano espiritual. Por mais que tenha trabalhado, ela fala que ela reconhece que ela não fez de coração, ela fez porque gostava de mandar, gostava de determinar, gostava de organizar as coisas segundo o modo dela. Então, quando eu estou falando disso, de caridade material, não é isso que transforma, não é isso que vai contar, não é que eu estou dizendo para parar de se fazer o bem material, mas é o que você está aprendendo, visitando a dor que não te atingiu, o que você está aprendendo, saciando a fome que não bateu em tua casa. Quando eu tinha 19, 20 anos de idade, eu morei em Manaus, e lá eu frequentava um centro espírita. Foi onde eu comecei a trabalhar na casa espírita, e não apenas frequentar. Eu me tornei evangelizador de crianças e jovens, e o nosso trabalho era grande, era uma casa grande, e eu me lembro que nós tínhamos um trabalho na evangelização em que não era abraçado pela casa. Era um trabalho particular nosso, pessoal dos evangelizadores. Tinha a evangelização, vários dias de evangelização, era um centro grande, a Fundação Allan Kardec. Eu trabalhava no DIGE, Departamento de Infância e Juventude, e o nosso diretor era o Luiz, o diretor de Infância e Juventude. E tinha um trabalho pessoal lá, que era de domingo de manhã, uma atividade com as crianças de uma comunidade vizinha, ali ao bairro do Centro Espírita. Comunidade muito carente, estou falando de 1988, mais ou menos por ali. Já se vão 40 anos, um pouco mais. E as crianças que vinham, por que a gente tinha... Por que foi criado antes de eu chegar? Eu não participei da criação desse trabalho, eu só frequentei, ajudando lá. O pessoal criou esse dia à parte, porque as crianças carentes não vinham na evangelização porque não tinham roupa para se comparar com as crianças de classe média que frequentavam a evangelização. Como elas tinham vergonha da pobreza delas, elas não vinham. Então, para que elas viessem, foi criado um dia só para elas, né? Eu sei que isso é polêmico, mas é como estava funcionando. E, na época, eu lembro que tinha um jeito de falar, né? A gente chamava de tio e de tia, eram gírias regionais daquela época dos anos 80, estou falando da Amazônia, e as crianças, oi tio, oi tia, oi tia, a gente falava a mesma coisa, oi tio, oi tia, vem cá tia, e eles abraçavam, né? Precisavam muita pele, e a gente fazia um lanche, tinha lá um trabalho depois de fazer uma explanação moral com as crianças, ou tipo um evangelho, alguma coisa, e era isso. E eu lembro até hoje, eu vou completar 60 anos o ano que vem, né? Eu tinha 20, e eu nunca mais me esqueci das lições que eu tive com aquelas crianças. Porque quando chovia e tinha lama na comunidade, vinha metade delas, porque elas eram, a maioria, parentes, irmão, irmã, primo, prima, e eu não tinha entendido ainda, porque essa dor não tinha me visitado. Embora eu fosse de família simples, eu nunca passei necessidade. Ô tio, tia, cadê o irmãozinho? Cadê a irmãzinha? Ah, tio, não veio hoje porque só tinha uma roupa para a gente vir. Né? E tendo contato com aquelas crianças, e outras situações que a gente foi vendo, isso mudou muito vários comportamentos meus dali para frente. Não de imediato, porque a gente demora às vezes para processar dentro de nós essa transformação, né? É preciso com que a gente entenda muita coisa dentro de nós antes da gente poder processar. Mas essas experiências que a gente faz, eu tenho certeza que não vão perguntar para mim quanta sopinha se deu para as crianças, quanto cachorro-quente se distribuiu para as crianças. Mas eu tenho certeza que vão perguntar para mim o que mudou em você, Robson, conviver com essas crianças.
E é aí que a gente começa a entender Kardec, quando ele diz assim: a felicidade perfeita está ligada à perfeição, ou seja, à depuração completa do espírito. Quando eu disse que Kardec tem os espíritos apresentam para a gente na doutrina uma ideia revolucionária de Deus, é a mesma ideia do Cristo. Mas na doutrina espírita é como se fosse escancarado. Falou, não entendeu ainda, não conseguiu entender um Cristo? Vem cá que a gente vai desenhar para você. Vocês estão muito atrasados, vocês estão ficando muito tempo para trás. Vamos escancarar. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Deus não vai te perdoar por mais que você peça perdão, porque Ele não se magoou com você. Não tenho que perdoar porque já te ama, mas também não troca mais contigo. Antes era mais fácil, né? Então, vir na casa espírita nos dá subsídio para que nós possamos fazer a nossa transformação moral, estudando o que está muito claro na doutrina. Não tem mais como ter dúvida, porque essa filosofia profunda que o Cristo nos coloca em historinhas, né? Muito simples, qualquer um pode entender. Aqui Kardec também, os espíritos também fazem isso. É simples, o linguajar é simples, para que qualquer um entenda. Mas vamos lá. Tem a receita de bolo para a felicidade. Preciso chegar à perfeição. Toda imperfeição deve ser deixada para trás e as qualidades devem ser ampliadas à perfeição. O indicativo é a lei divina, que é a que vai me conduzir para essa felicidade, porque ela vai me conduzir para a perfeição. A doutrina espírita visa exatamente isso, que a nossa melhora moral, e lá na questão 132 do Livro dos Espíritos, qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Outro ingrediente para aquela receitinha de bolo delicioso que nós estamos fazendo. Eu preciso chegar à perfeição. E qual é o mecanismo? A encarnação. Não é opção. Ela é imposta para nosso desenvolvimento. Tenho que passar pelas encarnações. Aí é que está. Não precisa ficar tanto não, gente. Eu sei que tem umas coisas gostosas nesse planeta, mas tem lugar muito melhor. Então, o tempo que passaremos aqui nos leva àquela questão anterior. Lembram lá da 115? Criança rebelde demora mais. Quem tem a docilidade no coração vai mais rápido. Então, se Deus nos impõe a encarnação, nós estamos no lugar certo. Por que ainda não conseguimos atingir o objetivo da felicidade? Por que ainda não diminuímos o sofrimento? Rebeldia ou docilidade? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, amar ao próximo como a ti mesmo, no item 9, Kardec, os Espíritos dizem assim: pois bem, para praticardes a lei de amor, lembram que a lei divina é o caminho dessa perfeição? Nela está a lei de amor. Para praticardes a lei de amor, tal como Deus o entende, preciso se faz chegueis passo a passo a amar a todos os vossos irmãos indistintamente. Difícil? Todos. Ele não fala a maioria dos irmãos. Todos. Mas, Robson, e as coisas gostosas que a gente não consegue abrir mão? Tem. Por quê?
Porque ainda temos imperfeições, não é? Na questão 713, na questão 712 do Livro dos Espíritos, na parte terceira, capítulo 5º, gozo dos bens terrenos. Vejam que Kardec se preocupou com tudo, gente. Com tudo, para que a gente entenda por que está parado ou muito lento nesse caminho. Kardec pergunta assim: com que fim pôs Deus atrativos no gozo dos bens materiais? Por que é atraente? Se é para a gente se desmaterializar e se espiritualizar. Os Espíritos respondem assim: para instigar o homem ao cumprimento de sua missão e para experimentá-la por meio da tentação. Vamos imaginar que alguém tenha sido muito violento na vida, muito agressivo, fez maldades terríveis, né? E tem pessoas assim na Terra ainda de monte, né? Desencarna e se arrepende, e chora, e pede, e clama, rola de arrependimento, e fala: jamais levantarei a mão para um irmão novamente. Será? Vamos fazer o seguinte? Vamos reencarnar. Vai ter uma infância boa, vai ter educação. Aí, depois dos 18 anos, nós vamos te dar um carro com buzina. Só que você não vai buzinar. Alguém vai buzinar na tua frente. Alguém vai te cortar a tua frente. Se em vez de a buzina tivessem te dado uma arma, talvez você já tivesse feito alguma coisa errada. Alguns sim. Então a encarnação é necessária para que nós possamos passar pela expiação, pela provação, através da tentação, para superarmos as nossas fraquezas e as nossas deficiências morais. Mas Kardec se preocupou com isso também. Já que ele pergunta isso, mas por que Deus pôs gozos materiais? Né? Na 713, ele pergunta assim: traçou a natureza limites aos gozos? Os Espíritos respondem: traçou, para vos indicar o limite do necessário. Para vos indicar o limite do necessário. Olha que interessante. Então, temos os gozos, mas nos é permitido até o necessário. Ah, Robson, mas o necessário meu é muito maior do que o de outro. Lembram das imperfeições? Quanto maior a imperfeição, menor a felicidade. Tem uma questão, quando Kardec pergunta no Livro dos Espíritos, aonde está gravada a lei divina? Lembra que a gente precisa seguir a lei divina para chegar na perfeição. Os Espíritos respondem: na consciência. Então, o lado legal de tudo isso, né, é que Deus nos equipou com um Waze espiritual, um GPS. Quando a gente sai do caminho do bem, porque passa do necessário nos gozos, e quando a gente fala gozo, não é só do corpo, é da alma também, né? Vem aquela voz que diz assim: em 200 anos, reencarne novamente e volte 2 passinhos para a direita. Não tem o Waze que faz isso para a gente? A gente sabe quando a gente atravessa o caminho da lei divina e tenta pegar atalhos tortuosos. Graças a Deus. Na questão 895 do Livro dos Espíritos, quando Kardec vai tratar, os Espíritos vão tratar da perfeição moral, que é isso que a gente está querendo. Lembrem que a gente quer a perfeição para atingir a felicidade e que a doutrina espírita fala que o que vale é a nossa transformação moral.
Kardec pergunta, olha como Kardec foi maravilhoso. A gente tem que fazer uma prece por ele toda noite de agradecimento. Postos de lado os defeitos e os vícios, acerca dos quais ninguém se pode equivocar, porque vocês sabem os defeitos e os vícios que vocês têm, querendo dizer, posto de lado isso aí que você já sabe, qual o sinal mais característico da imperfeição? Olha a pergunta que ele faz para a gente. A gente quer ser perfeito para ser feliz. Então, qual é o sinal de que eu ainda sou imperfeito, tenho imperfeições? Olha que pergunta maravilhosa. Viram que está tudo receitinha de bolo, tudo mastigadinho na doutrina? Qual o sinal mais característico da imperfeição? Resposta dos Espíritos: o interesse pessoal. Quer saber se a tua atitude, os teus desejos, os teus objetivos estão equivocados? Pergunta: tem interesse pessoal? Será que eu estou fazendo porque sou bonzinho mesmo? Será que eu estou fazendo porque é desprendimento ou tenho uma intenção que eu ainda não entendo? Eu trato bem as pessoas porque sou legal ou porque quero conseguir delas o carinho e a atenção que me acho devida? Interesse pessoal. Não é ser bonzinho, não é fazer o bem. Questão 895. É fazer o bem desprendidamente, sem o interesse pessoal. Lembra que eu falei da cesta básica, de trabalhar na mediúnica, de dar o passe, de varrer o chão? Está achando que ainda vai trocar com Deus? Porque eu já vi espírita fazer isso. Outro dia passamos por uma situação, um colega nosso lá estava sofrendo uma situação muito difícil, uma amiga nossa falou assim: cadê esses espíritos que não ajudam? Olha lá o coitado. Por quê? Porque na nossa cabeça ainda estamos trocando com Deus e com os espíritos. Eu trabalho na casa espírita, os espíritos me protegem. 895. O interesse pessoal. Ou eu trabalho na casa espírita desprendidamente, de coração, aprendendo com os espíritos na mediúnica, aprendendo com as pessoas que vêm aqui buscar a cessação da fome na cesta básica, fazendo a limpeza, aprendendo a me desprender, de várias imperfeições que trago. Tem interesse pessoal? É imperfeição, mesmo fazendo. Agora eu vou parar de fazer, Robson? Não, faz mais. Porque aí uma hora, depois de tanto fazer, você vai ficar como eu, que 40 anos depois estou aprendendo com as crianças de 1988, quando eu fazia sem entender por que fazia. E que hoje ainda me tiram lágrimas de lembrar daquele trabalho. Então, vamos voltar para a nossa receita de bolo para a felicidade. Você falou assim: Robson, mas você ainda não falou de como acabar com o sofrimento. Tem também. Kardec foi maravilhoso. No Céu e o Inferno, esse livro que vocês vão fazer o curso, porque ele é maravilhoso. No capítulo 7º ainda, só que no item 8º, o Kardec diz assim: o que Deus exige para pôr fim aos sofrimentos, olha lá, eu não menti, tá? Tem na doutrina espírita. O que Deus exige para pôr fim aos sofrimentos é o arrependimento, a expiação e a reparação. Em resumo, um aperfeiçoamento sério. Lembra que a gente quer a perfeição? Efetivo, assim como um retorno sincero ao bem. Está sofrendo? Saiu do caminho do bem. Arrependimento, expiação, reparação. E aí entra a figura do trabalhador espírita de antigamente. O de antigamente não quer dizer que não tem agora, quer dizer que ele vem desde antigamente.
É muito comum a gente ver em movimento espírita, né? Crenças que nós trazemos de outras vidas, de dogmas e rituais que nós vivemos durante milhares de anos. A doutrina espírita tem aí menos de 200 anos, 170 e poucos anos, 1857 ali. Então, provavelmente, essa é a nossa primeira encarnação como espíritas. Provavelmente. Com sorte, você está na segunda. Já vai fixar um pouco melhor os aprendizados, mas a maioria vai estar na primeira encarnação como espírita. Então, todas as outras religiões, todos os outros templos, doutrinas filosóficas que nós vivemos, milhares e milhares de anos reencarnando, nos trazem hoje uma dificuldade de entendermos, sem dogmas, uma nova doutrina. Outro dia uma amiga nossa chorou quando a gente estava estudando Deus, porque eu falei que não existia o velho barbudo. E ela chorou de verdade no curso, porque ela falou que o refresco dela da vida era imaginar que ela estava segurando na bata dele, olhando para a barba dele, e ela fazia as orações como uma criança, né? Eu pedi desculpa para ela, claro, mas depois ela disse que agora ela já consegue fazer esse mesmo processo sem imaginar a bata. Mas ela ainda conversa com ele. Eu falei, eu também converso. E quando a gente vem para a doutrina espírita, a gente tem a dificuldade de entender isso e traz crenças antigas para o movimento que tentam fazer aqui o que ele não é, uma nova religião, como as formais que nós vivemos nas outras vidas. Nós podemos ser religiosos, abrindo mão de dogmas e crenças que nós trazemos. Por exemplo, era muito comum você escutar assim, alguém falando assim, nossa, fulana na próxima está perdida, essa vai vir, vai se arrebentar, olha, essa tenho que pagar. Já ouviram isso de espíritas? A gente ouve muito. Mas vamos lá, voltar para a doutrina espírita, ver se isso bate. O que Deus exige para pôr fim aos sofrimentos é o arrependimento, a expiação e a reparação. Arrependimento, todo mundo vai passar. E mesmo ele não é igual para todo mundo. Expiação, estar na carne novamente. Né? Isso também não é igual para todo mundo, porque as situações que nós viemos vão ser muito diferentes. É só olhar pelo planeta. Reparação. Quando, pelo amor de Deus, tu achou que poderia entender o que é reparar para outra pessoa? Eu posso passar por uma situação de grande comprometimento, fazer grandes maldades, né? Minha amiga Blani também, você me associa nessas maldades, e na hora de retornar, o que vai me fazer ficar em paz com a consciência talvez não seja a mesma coisa que ela. Talvez ela fale assim, não, eu quero fundar um orfanato, ajudar muitas crianças, porque eu fiz mal para a infância em outras vidas. E eu fale, não, eu quero passar pela necessidade, porque eu levei pessoas a sofrerem. E cada um vai escolher a forma como vai reparar a sua própria consciência. Então, como que nós vamos nos achar no direito e na capacidade de medir, julgar e condenar o alheio, né? Quando a gente já começa a entender a doutrina espírita, a gente já não pode mais. Quantas encarnações, quantas situações diferentes, né? Que a gente vê por aí. Cada um tem a sua necessidade, cada um tem as suas situações que vão trazer-lhe paz de espírito. Então vamos voltar para a nossa receita de bolo. Acabar o sofrimento é simples, vocês viram. Só 3 coisinhas, o bolo é mais fácil do que o da felicidade. Arrependimento, expiação, que é reencarnar, e reparação. Gente, se é reparação, é não fazer a mesma coisa, é fazer diferente. Quando nós reencarnamos, tem uma questão, eu não lembro se a
qual é o número daquela questão agora, onde Kardec vai perguntar por que ocorre uma transformação com os jovens quando chegam ali pela adolescência? O Espírito responde, né? Que é quando chega a fase de restaurar o velho. Porque nós temos 14 anos ali de educação nova, de amor, de preparação para o que vem, e depois a gente vai retomar vícios e tendências antigas. Lembram da 815? Né? Quando ele pergunta aqui, tirando os vícios de lado, deixando os vícios e os defeitos de lado, o que indica que a gente está errado, está no caminho da imperfeição? Ou interesse pessoal. Aí você olha para você, tu conheces as suas viciações, tu conheces as tuas fraquezas. Não adianta dizer que não conhece, porque lá no fundo, né, quando você entra em casa sozinho, ou no seu quarto sozinho, pula aquele seu verdadeiro eu para fora, você sabe quem é. Então, estando hoje na carne, não está funcionando, não está conseguindo ainda ser feliz, tem alguma coisa para corrigir no caminho e não é o outro. Não é o presente de Deus que tem que estudar a doutrina espírita, né? Não é a fofa que tem que estudar a doutrina espírita. É tu mesmo para entender o que eu não estou fazendo. Entendendo que não existe mais a troca com Deus, não são atos externos que vão contar. Esses atos externos vão ser maravilhosos, por quê? Todas as crianças que a gente vai ajudar, todas as pessoas vão orar muito pela gente, né? Imagina, todo mundo vai falar assim, né, o seu Anderson lá do centro, ele ajudou muito minha família, fazer uma oração para ele. Mas não tem como eles fazerem alguma coisa por ele. Ele é que vai ter que fazer a sua transformação íntima para se livrar das imperfeições e aumentar as suas qualidades. E isso é doutrina espírita. Então vocês veem, quer ser feliz? Preciso caminhar para a perfeição. Quando a gente fala isso, parece que está tão distante, mas vamos lembrar de um Paulo de Tarso. Paulo foi um criminoso, provocou a morte de muitos cristãos, provocou perseguições, essas pessoas perderam seus patrimônios, foram presas, torturadas, naquela época em que se começou a perseguição aos cristãos. Quando ele está na estrada de Damasco, indo para Damasco para prender Ananias, que era um pregador cristão, ele vê Jesus. Vocês conhecem essa história, né? Que ele conta em Atos dos Apóstolos. Quando ele vê Jesus, e quem quiser ler o livro Paulo e Estevão do Emmanuel, é linda a cena, depois ele se entrega totalmente, que é aquela famosa frase que ele fala assim, ele pergunta assim, quem sois, Senhor? Jesus diz, eu sou Jesus. E ele vai dizer a célebre frase da entrega total, Senhor, que queres que eu faça? Lembram dessa? Só que antes o Emmanuel fala que tem outra coisa que Jesus diz para ele. Quando ele vê Jesus e ele cai da montaria e fica de joelhos ali nas proximidades de Damasco, ele está lembrando de tudo que ele fez de mal, de errado, de maldade, arrependendo-se. Lembram das 3 fórmulas? Arrependimento, expiação e reparação? Arrependendo-se do que fez, quando Jesus olha para ele e diz, não recalcitres contra os aguilhões. Não recalcitres contra os aguilhões. O aguilhão é o ferro pontudo que a gente espeta no boi para que ele ande. Então, quando a dificuldade te visitar, não se rebele. Lembram da criança rebelde, mais lento? Criança com
docilidade no coração, avança mais rápido. Nesse sistema que nos foi criado, já nos arrependemos, senão não estaríamos reencarnados aqui. Os que estão desencarnados se preparam para uma nova expiação no futuro, mas chegando aqui, com a expiação, nós temos a opção da rebeldia ou da docilidade para fazermos finalmente a nossa reparação. É simples. Pode não ser fácil, mas é simples. E está na doutrina espírita. Vocês vejam que eu tratei de 5 ou 6 questões que tem na doutrina espírita. Aí a gente fala assim, por que estudar? Eu já li uma vez, mas você entendeu, achou ali as peças que encaixam para te dar um entendimento do que está faltando para você ser feliz? O Jorge Elahá chama a doutrina espírita de uma mina de gemas preciosas. Quanto mais a gente vai afundando nela, mais vamos encontrando gemas preciosas para formar o tesouro do entendimento, que finalmente vai nos livrar do sofrimento e nos levar à felicidade. Então, chega uma hora, uma vez o Roosevelt fez uma palestra no Verdade e Luz, ele estava falando sobre o amor, e ele disse, na época eu não concordei com o que ele falou na palestra, eu fui pensando, e eu gosto de pensar alguns meses antes de tirar uma conclusão. Ele falou que amar é uma opção. E eu não entendia assim. Eu achava que era um processo lento de construção do amor. Mas hoje eu entendo. Paulo cai e opta por modificar o seu caminho, quando vê que estava errado. Opta por começar a amar. Tem uma situação em que Paulo está com o colega dele, ele vai pregar numa cidade, e os judeus lá pegam eles de pau, dão uma pisa em Paulo, isso está em Atos dos Apóstolos também, se eu não me engano, de quebrar costela, de quebrar osso, até que chega uma alma caridosa inspirada pelos espíritos lá, e fala assim, morreu, pode parar, já morreu, pode parar. Aí o pessoal para de bater e cata aquele saco de sangue e ossos, vai até o monturo da cidade e joga os corpos no meio do lixo, para voltar a buscar de madrugada se vai morrer ou se vai viver. Não era com ele, era com Deus. De madrugada eles voltam, pegam Paulo e o colega e levam escondido para uma casa que simpatizava já com os ideais cristãos. E Paulo fica 6 meses em recuperação. Imagina a pisa que levaram. Depois de mais de um ano que ele está lá, ele se levanta um dia e fala, estou pronto, já posso sair e pregar. Bota as sacolinhas e retoma o caminho do bem. Porque optou por amar. Então a criança rebelde opta por reclamar, e quem já vai desenvolvendo a docilidade no coração opta por amar. Ai, mas eu ainda não amo. Reencarna, eu não consigo amar fulano e beltrano. Reencarna. Quando aqueles pezinhos desse tamanhinho estiverem mexendo na cama e começarem a dar risadinhas para você, você vai entender por que a reencarnação é valiosa. Você vai amar. Porque alguns conseguem amar, outros conseguem perdoar, né? Mas para gente ruim que nem eu, para amar alguém, só vindo como meu filho, como meu irmão, minha irmã, meu pai, ou como as crianças de Manaus, aí a gente aprende a amar. Então a gente já está com 2 ingredientes fáceis para cessar o sofrimento. Arrependeu, está em expiação, agora é só reparar. Reparar o íntimo com docilidade perante a vida.
Isso não quer dizer que amar seja ficar perto. Em algumas situações é amar à distância, mas é não levar mágoa, é não levar rancor, é não levar fel dentro de si, né? Porque nem sempre perdoar é passa muito longe disso. O perdoar é se livrar desse sofrimento que é a mágoa, a raiva, o ódio e tudo mais. Isso permite com que a gente vá fazendo essa reparação para chegar na perfeição e chegar na felicidade. Então, muita felicidade no projeto de vocês que os trouxe à carne e muita felicidade no projeto do que estão se preparando para voltar, né? Mas lembrem, é opção. Ninguém vai vir fazer por você. Não perca mais tempo na rebeldia. Opte por amar e seja feliz em poucas vidas. Não é necessário voltar aqui muitas vezes, não. É um planeta difícil, gente. Tem lugar mais doce, mais agradável para a gente caminhar. Enquanto está aqui, é saber aproveitar e seguir a receitinha de bolo que Kardec deixou pronta. Vocês viram que tem. Bom estudo para vocês, boa encarnação para vocês e muito obrigado e que Deus nos abençoe. Eu vou fazer uma prece. Para que a gente se prepare para o passe. Pai amado, muito obrigado, Pai, por nos ter criado com um destino tão lindo que será a nossa própria felicidade. Mas concede-nos a proximidade dos irmãos para que nos mostrem o que temos ainda dentro de nós. Jesus, Rabi, Mestre querido, Tu prometeste que nenhum de nós ficaríamos para trás, que nenhum seria abandonado, Mestre. Venha nos buscar e nos leve de volta para o Teu rebanho, não mais como lobos, mas agora como cordeiros do Teu rebanho, que transformados pelas experiências encarnatórias, hoje procuramos fugir da nossa própria rebeldia e nos colocamos submissos à lei do Pai, nos Teus braços, Rabi. Ampara-nos com o Teu olhar meigo, porque ainda somos muito frágeis nesses primeiros passos que damos no caminho da bondade. Ampara-nos e nos inspira com a ajuda dos bons amigos espirituais, para que através do trabalho e da doação ao próximo, consigamos enxergar uma nova forma de viver, uma nova forma de ver, liberta do egoísmo e da vaidade que por tantos séculos nos consumiram nas caminhadas, em tantas areias, em tantos países diferentes. Muito obrigado, Rabi amado, se conosco sempre, pois precisamos de Ti a cada segundo. Assim seja, Senhor.